Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando nesse seminário, o Tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês que estão compartilhando, que estão curtindo, né, que estão fazendo seus comentários. Vocês também podem fazer suas críticas, desde que aquela crítica construtiva, isso acaba ajudando muito ao professor. Então, essa participação de vocês nesse canal tem sido motivo de grande alegria para mim, e é por isso que esse seminário importantíssimo que estamos fazendo, eu estou mostrando aí o certificado que eu vou dar, esse certificado para você. Desde você se interessar, você basta dizer eu quero o certificado e colocar seu nome completo. Também você que está participando, comentando, você pode falar de qual cidade você é, né, qual estado do país, ou a localidade de onde você mora. E você também, se quiser falar com a igreja também, não tem nenhuma importância, aqui todos são bem-vindos. A lição de hoje é a lição de número 11, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. O meu plano de aula é que dentro deste tema, deste trimestre, que é o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo, o título da lição que nós vamos estudar no dia de hoje é o sacerdote de Cristo e o Levítico. As referências bíblicas que contém-se nessa lição apontam para Jesus, nosso sumo sacerdote eterno, né? Que está em Êxodo capítulo 28, 1, Levítico 8, 22, Hebreus 7, 23 e 28 e 1 Pedro 2 e 9. A verdade central desta lição aponta para Jesus, sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tornou-se nosso grande e único sacerdote, que intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Creio que o ensino principal desta lição é mostrar que a importância do sacerdote e de suas vestimentas como sinal de autoridade para o serviço divino. Pensando nas necessidades espirituais de meus internautas, de compreender as vestes sagradas do sacerdócio levítico, acrescentei a esta lição, através dos slides que vocês vão ver a seguir, como era a vestimenta sacerdotal, para que nós possamos ter uma maior compreensão. Considerando o objetivo dessa lição, quero levar aos meus seguidores deste canal a compreenderem que a ordem sacerdotal de Cristo não é segundo a ordem levítica do tabernáculo, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Estarei falando um pouco sobre isso no decorrer da lição, dentro desse plano de aula. Vou começar esta lição mostrando aos alunos que o processo de escolha dos sacerdotes teria que ser da linhagem levítica. Seriam separados pelo e para o Senhor, não podia executar outra atividade que fugisse a esse propósito. Quero ajudar os internautas a aplicarem esta lição em suas vidas da seguinte maneira: que os métodos de Deus para os sacerdotes levíticos do tabernáculo pode e deve ser aplicada ao verdadeiro obreiro no dia de hoje ou do Novo Testamento. Os obreiros do Senhor não se embaraçam com negócios desta vida. E ao terminar essa lição,
vou terminar com a seguinte conclusão: Jesus é o nosso perfeito sumo sacerdote e nos elegeu para a sua glória através do seu sacrifício. O texto áureo ele diz o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7:26. A verdade prática, a verdade que nós vamos praticar nessa lição: nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. A introdução dessa lição é que há uma relação especial entre o sacerdócio levítico e o sacerdote cristão. Enquanto o levítico foi estabelecido em Arão, o do Novo Testamento foi estabelecido em Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Então nessa lição veremos como se deu a escolha dos sacerdotes do Antigo Testamento. Veremos também a importância de suas vestimentas como sinal de autoridade para o serviço divino. E finalmente mostraremos porque o sacerdócio de Cristo é superior. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Vamos para a história de hoje. Nós somos os remédios da vida de outras pessoas. Uma mulher que trabalhava num banco estava depressiva com esgotamento nervoso. Seu médico, buscando um diagnóstico, lhe perguntou: como se chama a jovem que trabalha ao seu lado no banco? Ela disse: Cíntia, né? Respondeu sem entender, pois a consulta era com ela. Cíntia do quê? Eu não sei, respondeu a mulher. Sabe onde ela mora? Não. O que ela faz? Também não sei. O médico entendeu que o egoísmo estava roubando a alegria daquela pobre mulher. Ele disse a ela: eu posso ajudá-la, mas você tem que prometer que fará o que eu lhe pedir. Em primeiro lugar, faça amizade com Cíntia. Convide-a para jantar em sua casa. Descubra o que ela está almejando na vida e faça alguma coisa para ajudar. Em segundo, faça amizade com o zelador de seu prédio e descubra qual é o sonho da vida dele. Em 2 meses, volte para me ver. Ao fim do tempo determinado pelo médico, 2 meses, ela não voltou, mas escreveu uma carta sem sinal de melancolia ou tristeza. E por último fez com que o zelador conquistasse seu grande sonho. Ela o ensinou a ler e escrever, pois ele era analfabeto. Então, a moral da história: os que vivem apenas para si nunca encontrarão a paz e a alegria, pois somos chamados por Deus para ser bênção na vida dos outros. Primeiro objetivo específico da primeira parte da lição: explicar o processo de escolha dos sacerdotes. Se na lição anterior nós vimos que o sistema de sacrifício do Antigo Testamento apontava para o sacrifício do Calvário, nessa lição agora nós vamos ver a classe sacerdotal levítica, que apontava para o sacerdócio perfeito de Cristo Jesus. Então, nosso Senhor estabeleceu um novo e perfeito sacerdócio. Ele trouxe uma salvação perfeita por intermédio de seu santo ministério e tornou-se o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. O Senhor Jesus nos reconciliou com o Pai. Undes a escola dos sacerdotes, conforme Êxodo capítulo 28, versículo 1. Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não Moisés.
essa escolha indicava a soberania do Senhor para designar obreiros para a sua obra. No ministério cristão, por meio do Espírito Santo, Deus é quem elege líderes para o ministério. Então, meus queridos, nós precisamos entrar debaixo da graça de Deus, procurar fazer aquilo que agrada a Deus, fazer uma escolha certa, para que assim Deus possa nos escolher para o seu ministério, se nós temos desejo de fazer bem a obra de Deus. Então nós estamos vendo nesse ponto, no ponto 1, que o sacerdote precisava pertencer à tribo de Levi. Então o Altíssimo ordenou que Moisés contassem os filhos de Israel, excetuando a tribo de Levi, a fim de que os levitas se encarregassem dos ofícios do tabernáculo. Então, meus queridos, Deus separou toda aquela tribo de Levi para o serviço sacerdotal. Tanto é que nós podemos ver que em montagem e desmontagem do tabernáculo, tudo era atribuições, serviços à tribo de Levi, à tribo dos sacerdotes. No 2, características especiais dos levitas. Aqui destacaremos 2 características especiais dos levitas. A primeira, o chamamento específico para o serviço do tabernáculo. A segunda, a unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Então é importante nós estarmos vendo isso aqui, meus queridos, que os levitas foram chamados especificamente para o serviço do tabernáculo. Todos aqueles rituais que nós vemos, que nós estamos estudando nesse trimestre, nesse seminário, nós vemos que estava a cargo dos levitas. Mas eles tinham que manter a unidade, eles precisavam falar a mesma língua e defender os mesmos comportamentos e manter a mesma fé. Problemas que nós estamos enfrentando no dia de hoje com os nossos obreiros. Nós estamos falando língua diferente, nós estamos fora da unidade e nós parece que já não professamos a mesma fé, e aí a liderança, pastores têm tido grande problema para avançar no campo missionário, na conquista de almas para Jesus, e também grandes problemas para que o povo seja purificado, para que o povo esteja pronto para receber as bênçãos do céu. Então, ambas as características apontam para a importância da unidade da igreja. A igreja local é o corpo de Cristo, portanto, o chamamento é a unidade, que é a nossa marca. Jesus orou, Pai, te peço que seja um como nós somos um. Ele quer ver nós espiritualmente no mesmo pensamento, defendendo a mesma fé, com a mesma alegria, na unidade, com a mesma comunhão. O 3 diz: a consagração sacerdotal tinha um só propósito. Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo. Separado pelo e para o Senhor, não podia executar outra atividade que fugisse a esse propósito. Então Deus colocou ali os levitas para fazerem o trabalho do tabernáculo. Os levitas não iam à guerra, eles não foram contados, porque toda aquela contagem era a maneira de ver quantos soldados estavam prontos para a guerra. E os levitas se encarregavam do serviço do tabernáculo. Portanto, as outras 11 tribos teriam que dizimar, trazer o seu sacrifício, de maneira que suprissem a necessidade dos levitas. Eles estavam designados para trabalhar na obra de Deus, então eles tinham ali os seus pagamentos. E hoje não é diferente. Não olhando para os mercenários,
Mas os verdadeiros pastores que dão a sua vida pelas ovelhas, que dão a sua vida por amor à obra, esses homens não podem ter outro trabalho, outra função, a não ser a causa de Cristo. E por isso nós cristãos devemos contribuir para que eles não coloquem a mão no arado e olhem para trás, mas que eles sigam firme fazendo a tarefa que Deus lhe confiou. E nós, os membros de Cristo, continuamos cooperando para que ele possa viver do Evangelho. Então logo o método de Deus para os obreiros do Novo Testamento não é diferente. Os obreiros do Senhor não se embaraçam com negócios desta vida. Então, meus queridos, ratificando esse princípio, nosso Senhor declarou que o vocacionado para arar a terra não pode olhar para trás. É preciso olhar para a frente e fazer a obra divina com perseverança e fé. Então, para não olhar para trás, é preciso que alguém cuide deles, que alguém envie, que alguém lhe dê o sustento para que ele possa continuar, que alguém supra os meios necessários para que ele, como no arado, não olhe para trás. Tem que prosseguir avante. Vamos para o objetivo específico da segunda parte da lição, que é descrever a vestimenta sacerdotal para o serviço. Então, meus queridos, simbologia da vestimenta sacerdotal. O capítulo 28 de Êxodo descreve a vestimenta sacerdotal para o serviço no tabernáculo. A vestimenta tinha características especiais e cerimoniais. Então era uma vestimenta diferenciada. Nós tínhamos a roupa do sacerdote e a vestimenta do sumo sacerdote, que servia de glória e ornamento do ministério. Uma roupa do sumo sacerdote, meus queridos, no dia de hoje, os ladrões interessariam até em furtar pelo seu grande valor monetário. A vestimenta era um símbolo da autoridade sacerdotal. Então marcava o caráter divino no serviço. É claro que nas lições nós não temos todo aquele tempo de estar especificando peça por peça das roupas sacerdotal, mas é preciso nós entendermos que tudo ali tinha um ritual e tinha o seu significado. A túnica chamada éfode era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas, unidos por tiras em cada ombro e por um cinto. Então eu coloquei aí para você ver o éfode frente e atrás. Quer dizer, as tiras tinham engates de ouro com pedras de ônix. Em cada uma tinha a gravação dos nomes dos filhos de Israel. O éfode descia um pouco abaixo da cintura, por cima da túnica de linho, até os pés do sacerdote. Então eu faço assim de maneira que você possa entender. Não falar da vestimenta, então eu vou estar trazendo aí a vestimenta do sacerdote para que você possa estar entendendo. Por levar sobre os ombros os nomes dos filhos de Israel, o sumo sacerdote constituía-se no mediador do povo diante de Deus. Então, meus queridos, o sumo sacerdote era o mediador entre o povo e Deus, que hoje nosso mediador é Cristo. 3. O Urim e o Tumim. Então, o sacerdote provavelmente era uma forma de lançar sorte. Essas duas pedras de Urim e Tumim. Então nós tínhamos aqui uma pedra de Urim e aqui uma pedra de Tumim. Aqui nós tínhamos aqui que vem do éfode, com as 12 tribos de Israel, conforme estou mostrando aí para vocês. Então esse Urim e Tumim, ele significava luz e perfeição, né? Revelavam a vontade de Deus para o povo, porque aí eram consultados, né? Lá no tabernáculo, o sacerdote, quando queria uma revelação de Deus, consultava essas pedras de Urim e Tumim.
Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus pedia orientação divina para tomar cada decisão importante. Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral, como eu mostrei para vocês, no sumo sacerdote, representando a vontade de Deus. Numa pedra a resposta positiva e na outra a resposta negativa. Não sei de qual forma que eles faziam. Sei que a pedra foi Deus que ordenou e ela trazia sim as respostas positivas e negativas conforme a vontade de Deus. Então o sumo sacerdote só tomava as pedras de Urim e Tumim em casos muito especiais. Em casos que Moisés não conseguisse resolver, que ali os conselheiros também não conseguissem resolver, então aí vinha o sacerdote com a pedra de Urim e Tumim. No Novo Testamento é relatada uma prática semelhante a Urim e Tumim na escolha do sucessor de Judas Iscariote. Nós vemos ali que eles fizeram uma espécie assim, usando o Velho Testamento, mas sempre nós já estávamos no Novo Testamento. Então até eu sempre falo, mas isso é coisa minha, tá? Não é que eu ouvi de ninguém, é um pensamento meu, de que eles se precipitaram para fazer a escolha do substituto de Judas, quando Deus, que é onisciente, já tinha como substituto o apóstolo Paulo. Coisa minha e de alguns teólogos que pensam desta forma, porque o substituto que foi escolhido, dentro dessa prática, ele nem aparece na Bíblia. E Paulo debateu várias vezes que ele é apóstolo, porque só poderia ser apóstolo aqueles que tivessem andado com o Senhor. Então Paulo mostrou que ele era apóstolo, que as pessoas, principalmente em Coríntios, eles duvidaram do seu apostolado. Então agora as vestes sacerdotal. Então eu coloquei aqui de um lado a veste do sacerdote, né? E do outro lado vamos estar vestindo o sumo sacerdote. E aí vestiu-lhe uma túnica, conforme está lá em Levítico 8 e 7. Eu fiz aqui para você entender como era vestido o sumo sacerdote. Primeiro ele colocou a túnica. Depois foi colocado, né, sobre ele o manto, né, conforme Levítico 8 e 7. E aí você vai compreender. E cingiu com o cinto. Na linguagem da Escritura, o sacerdote devia ser cingido com esse cinto, para que ele fosse vestido completamente nos seus vestuários dele e preparado, pronto para servir, conforme está lá em Levítico. Também pôs sobre ele o éfode. Veja que eu estou mostrando novamente aí o sacerdote normal, depois vem o éfode frente e atrás, para você ver. Ele na frente vinha, aqui onde vinha os nomes das tribos de Israel, né? E atrás ele era fechado. Aí depois pôs o peitoral, pondo no peitoral o Urim e o Tumim, conforme eu estou mostrando aí para vocês. Peitoral, onde estava o nome das tribos de Israel, e aí de um lado e de outro as duas pedras de ônix. Pois a mitra é essa parte que está colocada sobre a cabeça, viu? Pois a mitra é sobre a sua cabeça, para você ter uma noção de como estava vestido o sacerdote. Depois ele pôs a lâmina de ouro. Tinha uma lâmina de ouro que estava escrito aqui. Você vai olhar lá na Bíblia, para você ler a Bíblia, o que estava escrito nesta lâmina de ouro. Toda a congregação assistiu à cerimônia daqueles que estariam incumbidos do privilégio de responder pelos interesses mais importantes perante o Senhor. Então eu estou apresentando aí para vocês todo o vestimento do sacerdote. Vamos para o terceiro objetivo específico da terceira parte da lição: expor sobre o sacerdócio de Cristo. Agora vamos falar do sacerdote de Cristo, pois os sacerdotes do Velho Testamento ali do tabernáculo estava apontando para Cristo.
Então nesse ponto 3 nós vamos estar vendo que a origem do ofício sacerdotal remonta a Melquisedeque, rei de Salém, e posteriormente a Arão, da família de Levi. Então, meus queridos, no Antigo Testamento a função sacerdotal restringia-se à tribo levita. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus, no Calvário, ergue-se como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, superior à ordem de Arão. Então nós estamos vendo aqui que a ordem sacerdotal de Melquisedeque é superior à ordem de Arão. Já já eu vou estar falando mais um pouquinho sobre esse assunto. O ponto 1, um novo e perfeito sacerdócio. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Hebreus 7:12. Então o sacerdócio levita era imperfeito. Então por isso foi preciso ser mudado. Foi muitos animais que morreram, os sacerdotes, o povo trazendo até o sacerdote fazendo com que o homem colocasse a mão sobre a cabeça do animal, e seus pecados sendo perdoados, mas já já as pessoas voltavam de novo, não conseguiam se libertar. Então ele foi imperfeito. Então nele os sacrifícios, o culto, as ofertas e a liturgia dos serviços eram apenas sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo. Eram apenas sombras. O sacerdote do Filho de Deus veio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. A ordem de Arão veio ali da tribo dos levitas. E a ordem de Jesus agora vem de Melquisedeque, que eu vou estar falando já já um pouquinho mais sobre isso. Jesus Cristo foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio de seu sangue, abrindo o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. O Evangelho da nova aliança havia chegado, a nova aliança no sangue de Jesus. Então, meus queridos, vou comentar um pouquinho sobre a ordem de Melquisedeque. Esta frase, segundo a ordem de Melquisedeque, ouvimos e lemos seguidamente, mas deixa-nos intrigados na sua interpretação. Difícil interpretação. Melquisedeque era rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Você lendo lá em Gênesis 14:18, quando ele ali foi ao encontro de Abraão. O que seria esta ordem de Melquisedeque? Essa expressão, segundo a ordem de Melquisedeque, significa que o sacerdócio de Jesus é do mesmo tipo do sacerdócio de Melquisedeque, citado no livro de Gênesis. Então, quem seria esse Melquisedeque? A história de Melquisedeque aparece no livro de Gênesis e desaparece logo em seguida, passando a ser apenas referência. E ali diz que ele era rei de Salém e sacerdote de Deus. Então sua descendência era desconhecida. Então Melquisedeque, nós não sabemos de quem ele era filho, nem quando ele nasceu, nem quando ele morreu. Sua descendência era desconhecida. Melquisedeque, como sacerdote, exerceu esta função antes mesmo de Isaac, que não pertencia à tribo de Levi. E ele era sacerdote aprovado por Deus com linguagem própria. Nós não conhecemos sobre o ministério sacerdotal de Melquisedeque. Como eu disse agora, ele aparece e desaparece ali rapidamente, deixando ali a sua participação, mas com um pouco de difícil compreensão para nós. Então Deus no Antigo Testamento pensou na vinda de Jesus e coloca agora Melquisedeque como protótipo do sacerdócio de Cristo, ajudando o povo a entender a missão de Cristo. É exatamente isso que o autor de Hebreus nos mostra, usando Melquisedeque como tipo de Cristo.
O sacerdote de Jesus não seguia o sistema dado no Monte Sinai. O fato de Deus ter declarado Jesus sacerdote eterno serve de prova de mudança de lei. Então em Jesus um novo sacerdote surgia. Então mudou-se o sacerdote, mudou-se as leis. Agora a nossa salvação vem pela graça e pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Jesus trouxe salvação perfeita. Diferentemente dos sacerdotes araônicos, que se sucediam no ministério, porquanto mortais e pecadores, Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente através de um único sacrifício. Ele é a oferta e o ofertante. Jesus Cristo é a oferta e Ele mesmo se doou por nós. Então aí Ele traz uma salvação perfeita. Além disso, Jesus Cristo intercede por nós, porque nos convinha que tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que o céu, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez Ele uma vez oferecendo a si mesmo. Então Jesus se ofereceu, Jesus viveu entre nós, mas ninguém o podia ou convencer Ele de pecado. Jesus não pecou. 3. Jesus, o mediador de uma melhor aliança. Na antiga aliança tudo era perfeito: mandamentos, estatuto e juízo. Mas agora vem Jesus, que agora Ele é mediador de uma nova aliança para reconciliar o homem com Deus. Então tudo era perfeito na antiga aliança, mas o homem era enfermo pelo pecado, não tinha forças para obedecer às ordenanças divinas como o Senhor requeria de cada um. Aí vem Jesus, sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. Ele é o sacrifício perfeito, expiou-nos as culpas, justificando-nos perante Deus, conforme está em Romanos 5:1. Através da sua graça vivemos no Espírito e cumprimos a lei do Espírito. Graças a Deus, glória a Deus. Então o sacerdócio de Cristo é novo e perfeito, pois trouxe uma salvação perfeita, fazendo-se mediador de uma melhor aliança. Concluindo esta lição, quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura é. E aí as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Ele é uma nova pessoa, ele age agora conforme a lei do Espírito. Então, meus queridos, que nós andemos em novidade de vida para a glória de Deus. E Ele é o nosso perfeito sumo sacerdócio. Gostaria de convidar você para a próxima lição, a lição de número 12. Não perca essa próxima lição. A nuvem de glória. Que Deus abençoe a todos, queridos internautas, e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.